Bom dia a todos. Eu vou partir direto aqui para o assunto, para o nosso conteúdo, porque o tempo é curto e o assunto é importante demais. Primeiro, como eu falei naqueles 5 minutos iniciais ali, o que nos interessa são essas pessoas aqui, que estão no nosso Brasil, precisam do nosso trabalho, e precisam de um trabalho sério, e é na cidade que acontece tudo. E essa reforma, o nosso deputado Luiz Felipe já falou a respeito dos problemas que nós temos que enfrentar por conta dessa reforma, e ela está aí, vamos dizer assim, fato consumado, a gente precisa tocar em frente. Uma coisa que me incomodou muito lá no Congresso foi a maneira como passou essa reforma. Os deputados não tiveram, sei lá, horas, talvez, para analisar um texto desse tamanho. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Passar dessa forma um assunto tão importante, depois chega lá no Senado, a gente também é empurrado em cima das coisas. Eu peguei e chamei um pessoal para conversar, para analisar, e eu coloquei 3 critérios, né, para que se votasse a favor de uma reforma como essa. Primeiro, de uma reforma. É importante ter reforma? Sem dúvida, é importante. O Brasil tem uma situação complexa e muito preocupante do ponto de vista de atrair investimentos para o país por causa da nossa complexidade tributária. Isso é importante. Mas coloquei 3 critérios. O primeiro deles é que a reforma ela tivesse uma simplificação, que simplificasse o nosso sistema tributário, o que é óbvio e é importante. Segundo, que se reduzisse o valor dos impostos, os tributos como um todo. Lembrar que tributo, né, tem uma série de componentes, você tem contribuição especial, você tem contribuição de melhoria, você tem empréstimos compulsórios, você tem taxas, você tem impostos, são 5 componentes, certo? Então, que simplificasse o nosso sistema tributário. Nós temos 93 tributos, né, ao todo no país. Terceiro, que descentralizasse. Mais Brasil, menos Brasília, como a gente falava no governo Bolsonaro, e precisa ser feito isso. Porque quem sabe onde aperta o calo é quem está na cidade lá, não é lá em Brasília, dentro do gabinete, ou buscando o poder, que a esquerda faz o tempo todo, querer trazer e ficar o tempo todo, quer para ir todo mundo lá pedir, né, passar o pires lá para eles poderem negociar. E a gente sabe que tipo de negociação é essa. Ou seja, infelizmente é isso que a gente tem. E se você olhar essa reforma tributária, como o nosso deputado já falou aqui, você vai ver que ela não atende nenhum desses critérios. Mas qual é o fato que a gente vai ter que encarar? A reforma está aí. E a gente vai ter que trabalhar em cima dela para melhorar, modificar e para o que a gente pode mudar nesse período e depois também o que a gente pode fazer e se adaptar a ela da melhor maneira possível para melhorar a qualidade de vida para essas pessoas que dependem de nós. Então, vamos começar lá. Muita coisa já foi falada aqui por ele, então eu vou só entrar um pouco mais de detalhes em alguns dos pontos, mas vamos lá. Primeira coisa, Pacto Federativo. A gente ouve muito falar de Pacto Federativo, né? Então, o que significa o Pacto Federativo? Está aí, né, escrito aí com todas as palavras, mas 3 pontos importantes. A autonomia entre os entes aqui, União, Estados e municípios, a distribuição de funções e responsabilidades entre esses entes e a repartição de receitas. É difícil fazer isso? Bom, lógico que é, né? É muito difícil. Nós tivemos aí um sistema tributário brasileiro, um histórico rápido, aí, desde lá de 1966, né, no primeiro código que nós tivemos, com uma evolução pequena até nas tentativas de se instituir uma reforma tributária mais eficiente, mas até que em 2023 apareceu, então, essa reforma, como ele falou, como o Príncipe falou, de uma forma bastante empurrada, né, colocada goela abaixo, uma linguagem mais simples, e que está aí. Isso significa o quê? Quais as dificuldades que nós tivemos ao longo do tempo aqui? Primeiro, né, disputa federativa. Por que é difícil colocar, né, uma reforma tributária no Brasil? Disputa federativa, a rigidez orçamentária, né, a gente tem um grande... Eu lembro que o Paulo Guedes falava muito o seguinte, né, ele costumava fazer assim com o braço, né, a gente tem o teto e a gente tem as despesas obrigatórias, o que sobra é muito pouco. E a gente tem muito gasto. Idealmente, quando a gente fala de arrecadação, você tem a
qualidade de vida das pessoas, o modo de vida, e aí existe a tributação em cima de quê? De patrimônio, bens, que é parte do patrimônio também, mas você tem a tributação em cima de produtos, serviços, consumo, e a partir dali, se as pessoas vivem bem, têm um alto padrão, essa arrecadação vai ser alta, né? Logicamente. Aí você espera que essa arrecadação resulte em melhor educação, melhor saúde, tudo isso, mas não se gasta só com serviços públicos, gasta com a parte obrigatória também, parte desse dinheiro tem que pagar salário das pessoas, tem que pagar uma série de obrigações do governo, inclusive as dívidas, dívida interna também. Aí o governo emite títulos de dívida externa e fica rolando essa dívida, esse negócio vai aumentando, é uma bola de neve, tudo isso aí. Quais são os fatores que mexem com isso? Primeiro, fazer uma arrecadação que seja justa, né, de forma geral, cobre mais de quem tem mais, e assim por diante, tem uma lógica em termos de arrecadação, e que também ela possa ser feita o mínimo possível. Mas, para que ela seja o mínimo possível, né, o valor do imposto, você precisa ter eficiência no serviço público, você precisa reduzir os gastos do governo como um todo, chamado de governos como um todo, você precisa reduzir corrupção, os vazamentos de dinheiro público, tem uma série de coisas que vão ser feitas. E, a partir daí, sim, você vai ter mais infraestrutura, mais capacidade de produção no país, mais empregos, e aí você melhora a arrecadação, aí circularia melhor. Esse seria o ideal, mas isso não acontece. A gente vê, né, uma série de dificuldades, inclusive complexidades técnicas para se colocar isso. Uma reforma tributária, né, idealmente, e que não é o caso dessa, mas significa uma reestruturação, né, um marco de reestruturação, uma mudança, aliás, tem essa mudança de paradigma, isso aí a gente vai falar bastante, porque pensando em como os municípios podem e devem se adaptar a essa nova situação. A gente sai de produção e vai para o consumo, né, onde se arrecadava na produção, quero trazer mais empresas para o meu município, porque elas vão pagar mais imposto aqui, agora não, agora eu tenho que trazer mais gente para o meu município, para consumir, para ter valor aqui no meu município. Aí tem uma mudança considerável com relação a isso. E esse desafio da gente se adaptar a essa nova situação. E deu para perceber, né, na palestra do Luiz Felipe, que essa adaptação corre risco de mudança, ou seja, a gente mudando o sistema durante a adaptação, a gente vai ter uma adaptação em cima de adaptação, ou seja, preparem-se para a turbulência. Se eu fosse o piloto desse avião, eu ia acender a luzinha ali e falar assim, vai vir muita turbulência aí pela frente. O sistema atual, já foi falado por ele, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esse é o sistema atual que a gente tem. O novo modelo tributário, aí sim, onde surgem os problemas todos, né, dentro disso. A gente tem essa unificação com 2 IVAs não cumulativos, que a princípio parece muito bacana, né? Eu vou tirar aquele imposto cumulativo, mas Luiz Felipe já chamou a atenção das fraudes que acontecem na Europa. Não sei se vocês notaram os números ali da Europa, né? Chega em 22%, era o valor mais alto ali. Né? O nosso, a gente está falando de 25% a 28%, já é um primeiro ponto para a gente levantar a orelha, vamos chamar como eu falaria lá no interior, lá em Bauru. Princípio do destino, isso é importante, né, que vai ser pago o imposto no destino, exceto algumas exceções. A gente tem o imposto seletivo, a gente tem cesta com zero, cesta básica com imposto zero, a gente tem impostos separados, diferenciados com 60%, 30% e assim por diante. A ideia parece até boa quando você fala isso, né? Bom, imposto seletivo, aquelas coisas que prejudicam a saúde, né? Tem que ter mais imposto, pagar mais imposto. As coisas que são boas para as pessoas, são importantes, a gente vai colocar num grupo aqui que vai pagar menos impostos. Parece boa a ideia, filosoficamente falando. Mas, na prática, o que acontece com isso? Que aqueles setores que têm mais influência conseguem entrar num imposto menor e, olha, o valor total tem que ser o mesmo, é igual o vaso comunicante. De certa forma, reduzindo um lado, o outro lado vai ter que pagar mais. Certo? Com isso, vamos chamar assim, a alíquota. Pedir a gentileza a todos, tem um proprietário de um Renault Prata, placas SVF 2E05, está parado na vaga da Polícia Militar. Por gentileza, se for de algum de nós, retirar esse carro. É um Renault Prata
SVF2E05. Vai entrar numa parte do imposto que não tem jeito de tirar. Chama multa. E depois, para tirar de lá, é complicado, viu? Então, você vê que esses impostos, quem paga menos, alguém vai ter que pagar mais. Ou seja, a alíquota resultante disso aí vai acabar sendo maior, além de uma série de distorções que vão criar problemas dentro dos diversos setores. Lembrar que os setores são interligados, interdependentes. Então, isso aí tudo tem um efeito em cascata. E o tal do comitê gestor. Já foi muito levantado aqui, e esse é o ponto principal que ataca o Pacto Federativo. Esse é o ponto principal que vai gerar muito, mas muito problema. E eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar, mesmo com qualquer tipo de melhoria que a gente possa colocar. Então, na visão geral, né, antes a gente tinha PIS e COFINS, eu sei que a maioria já sabe, mas às vezes é bom para relembrar aqui. Antes PIS e COFINS, virou CBS, ICMS e ISS virou IBS, o IPI ficou na Zona Franca de Manaus. Vocês notaram que apareceu até uns fundos lá para a Amazônia, etc. Eu não sei porquê, o relator era de lá, né? Então, fica com essas questões. E isso aí é só uma pinceladinha de quanto que há interferência dos interesses políticos dentro de uma coisa técnica que era para ser para todo mundo, mas só para pensar. Vai ter esse imposto seletivo, né, que é monofásico, e esse imposto CPPS acontece só em alguns estados, isso aí vai desaparecer depois em 2043. Tá? Então, quem cobra, vê aí que é a União, o CBS, o IBS tem esse comitê gestor, super poderoso, né, e as regras aqui, tem algumas partes das regras, né, sobre partilha, depois a gente vai com mais detalhe. Eu quero agradecer esse quadro aí do professor De Ângeles, né, que passou lá e me deu uma aula sobre a reforma tributária, sobre alguns aspectos. Aliás, o Sinafresp aqui também tem dois representantes, que nem a Rosana e o Marcos, que estão aí, estão aqui, ó. Obrigado de estarem aqui. Nossos auditores aqui do Estado de São Paulo, então, qualquer dúvida muito técnica, eles estão aqui para ajudar também a solucionar isso aí. Eu pedi para eles virem aqui justamente para colocar à disposição dos prefeitos e vereadores. Tá? Então, está ali a questão, foram feitas as guias pagas para os bancos, o CBS federal vai lá com a conta única, o IBS vem do comitê gestor, distribuído, então, pela União. Lembrar que o seletivo ele passa 50% aqui para os estados, né, e depois o Fundo de Participação dos Municípios, e essa distribuição que a gente tem aqui, só para colocar visual. Eu guardo muito no visual, eu não gosto muito só de ouvir, eu não consigo guardar muito, tem que ser no visual. Como é que é esse cronograma? Né? A partir de 2026 até 2033, como já foi falado pelo deputado, vai acontecer a maior parte dessa transição, mas ela continua, né, essa transição com uma adaptação depois. E durante todo esse tempo, a gente tem que checar se esse negócio está funcionando, o que não está funcionando. Eu fui gerente de projeto durante a maior parte da minha vida. Então, quando você coloca um projeto para funcionar, você tem que ter um sistema de controle e tem que ter metodologia de correção. Né? Eu não vi ainda o pessoal falar sobre isso. Né? Olha que eu já conversei bastante sobre isso. Como é que é feito? Como é que vai ser feito esse controle para checar se o resultado está de acordo? E se estiver fora, o que vai ser feito para corrigir? Né? Não ouvi até. Se alguém já sabe sobre isso, depois me informe, porque eu não sei, nunca ninguém me falou sobre. Aliás, eu pedi também para que tivesse um tipo de uma simulação para me mostrar como seria daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos, que está previsto até 2079, lá, né? Mas também nunca foi mostrado. Me deram um número, né? E ainda falaram assim para mim. Eu perguntei, como é que chegaram nesse número? Não, o cálculo matemático é muito complicado. Eu falei, eu estudei no ITA, eu sou bom de matemática, pode mandar para mim, que não tem problema nenhum, né? Mas não mandaram nada. Ok. Muita falta de transparência, o que já foi colocado pelo deputado, e isso é o que acontece no Brasil. E quando isso afeta a vida das pessoas, dos municípios, isso se torna muito sério no país. Então, está aqui a transição também, né? Dá para se ver aqui na etapa 1, depois a questão de infraestrutura, né? E a etapa 2 aqui com essa migração gradual das receitas para destino, 50 anos de transição, caramba, haja transição, né, para isso funcionar, o que é ruim por um lado, por outro lado, nos dá tempo de tentar eliminar as coisas ruins também, tratar do assunto de forma mais técnica.
eu queria chegar aqui, esse comitê gestor, né? Então, a gente já viu a composição, 27 representantes estaduais, escolhidos pelos governadores. Lembrar que tem suplente também. Então, 27 mais 27 suplentes. Então, tem os suplentes, que também é escolhido pelo governador. A parte estadual está um pouco mais tranquila para se fazer. O problema está nos municípios. Então, deu para ver ali, até nas notícias que o deputado colocou, muita discussão entre a confederação e a frente, para saber quem vai representar o quê, mas, no final, são 27 titulares, 27 suplentes. Ninguém nunca discutiu como é que são os suplentes, como é que vai ser esses suplentes, vão ser da mesma cidade ou não? Vai ser outra cidade? Sei lá como é que vai ser esse negócio. E, sendo que 14 deles são escolhidos por eleição igualitária entre todos os municípios, e 13 deles são escolhidos com o voto sendo ponderado pelo número de população do município. Isso é importante para se ter mais voto, mais poder aqueles municípios maiores, mas, olha, me dá muita dúvida se essa situação como um todo vai trazer a representatividade que deveria ter. Vai ter muito município, muita região, muita coisa, que nunca vai ter voz ativa ali, dependendo de como for feito. Ou seja, a representatividade disso é muito ruim. O núcleo das possibilidades, de probabilidades, de problemas, os impactos, para quem gosta de trabalhar com risco, probabilidade e impacto, é esse comitê gestor. É esse comitê gestor que me dá maior frio na espinha de se ver um sistema como esse. Mais Brasília, menos Brasil. E a capacidade de aparelhamento disso aqui vai ser muito grande. Então, é muito importante a gente ficar muito atento e trabalhar em cima disso, ou para mudar o sistema, ou para tirar essa possibilidade de problemas com o aparelhamento. Você vê as competências que tem, como é que é feito, e com essa nova lógica, pensando do ponto de vista de município aqui, como é que é essa nova lógica, né? A gente sai do foco da produção e vai para o foco em consumo, sai da origem, vai para o destino, vamos chamar assim. E isso aqui vai afetar a maneira de pensar dentro do município, como é que eu vou trabalhar. Antigamente, até hoje, a gente pensa em atrair empresas para o meu município, empresas, por exemplo, às vezes você vê uma cidade pequena com empresas grandes na cidade, teoricamente, a cidade ficaria boa, certo? Em termos de orçamento, não é exatamente o caso. Agora, a gente tem que atrair pessoas, que são vários tipos de pessoas, são aposentados, por exemplo, para trabalhar, para gastar no município, para usar serviços no município, para consumir dentro do município, ou turistas, por exemplo. Olha, eu fiquei mais de 20 anos morando nos Estados Unidos, eu participo até hoje, tem um tipo de um rally que a gente faz lá, 10 dias por 2.000 milhas, e você chega nas cidades, os prefeitos parece CEO de loja, né? Venha gastar no meu município, esteja aqui, etc. A gente vai ter que trabalhar desse jeito, nesse contexto, a gente trabalhar desse jeito. Atrair gente, atrair gasto para dentro do município. O consumo vai orientar tudo isso. E, para que isso funcione, logicamente, a infraestrutura do município tem que ser adequada. Quando eu falo em infraestrutura logística, hotel, saúde, tudo mais. De um ponto de vista, isso parece interessante, né, para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que são os moradores dali. Mas como isso vai ser feito com todas as restrições e repasses que já foram colocados aqui, isso é outra coisa. Como diria lá em Bauru, é aí que a porca torce o rabo, né? Então, a gente vê como que esse negócio vai funcionar ou não. De um ponto, para olhar graficamente também essa passagem, né, imagine, hipoteticamente, aqui com alíquotas hipotéticas, que isso ainda tem que ser feito, mas você tem ali o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, né? Uma empresa está no Estado de São Paulo, ela vai vender para Minas Gerais, ela vai pagar lá o CBS, aí tem a alíquota do IBS do Estado, lá em Minas Gerais, mas a cidade onde está indo tem aquela alíquota ali. E você vê que isso aí altera, né, os valores que são pagos, pensando sempre no destino. Mas é um tipo de raciocínio que a gente tem que ter quando fala dessa nova maneira de pensar. Sobre transição, deixa eu olhar meu tempo aqui, sobre transição. Né? Complexo essa transição, mas tem um período que eu queria chamar a atenção aqui, onde você vai ter ICMS, ISS,
funcionando, as empresas vão ter que olhar isso, e o município vai ter que fazer uma contabilidade muito bem feita desse período, e também vão ter o IBS, né, com uma retenção na origem e indo para o destino. E esses percentuais eles vão mudando até ficar tudo no destino, aqui embaixo, 100% aqui no destino. E isso vai gradualmente, ele primeiro aumenta a retenção aqui, depois ele reduz completamente até zero, e isso passa lá tudo para o destino. Mas, primeiro, esse período onde você tem dois tipos de contabilidade, tem que se prestar muita atenção, pensando do ponto de vista de cidade, tem que se prestar muita atenção nessa arrecadação, como vai ser feito isso. Segundo, esse percentual, 80%, etc., ali, de retenção, ele depende, olha aquela notinha ali importante, olha, ele depende da arrecadação do ICMS de estados e municípios entre 2019 e 2026. Portanto, a sua contabilidade durante esse período e como você colocou esses dados para o sistema, isso vai ser muito importante, porque vai ser baseado nessa referência que aquele percentual vai ser calculado. Então, muito cuidado nesse ponto. Depois, os nossos auditores podem falar aí com detalhes sobre isso aí, mas tem que se tomar muito cuidado nessa transição aqui, do ponto de vista do município. Gente, dentro do tempo aqui, né, o que eu quis é chamar a atenção. O deputado já falou de tudo de ruim que tem essa reforma, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Foi por isso que eu votei contra lá, né, e gostaria muito de votar uma reforma tributária que tivesse essas três coisas, né, que fosse mais Brasil, menos Brasília, que tivesse menos valor, né, de tributo, que o valor do tributo fosse menor, lembrando, tributo naquelas 5 categorias, e que nós tivéssemos simplificação. Se vocês conseguirem me apontar onde que cada uma, ou essas 3 categorias, tem 100% aqui, pô, né, parabéns, porque eu não consegui ver. Eu só vi coisas parciais. Simplifica um pouco o IVA? Simplifica. Simplifica 5 para 2, simplifica, alguma coisa simplifica, mas para 93 tributos, e com toda essa complicação de transição, eu não vejo simplificação aí. Lamento, mas eu não vejo. Isso aí, mais Brasil, menos Brasília, de jeito nenhum. Já foi levantado aqui, e vocês viram aí a complicação que a gente vai ter que passar, né, eu arrecado, mas alguém está recebendo dinheiro que vai repassar dentro de toda uma situação que vai precisar de burocracia, vai precisar de... Eu nem falei de tecnologias para isso, mas a tecnologia vai ter que ser adaptada para que isso seja funcional e eficiente, vai ter muito erro, e pode ter certeza, infelizmente, no nosso país, vai ter muita corrupção no meio do caminho. Né? Muito dinheiro vai vazar para onde não era para ter vazado, e depois a gente vai ver, e a gente vai ter um órgão central cuidando do dinheiro do país, né? É uma coisa assim impressionante, né, de pensar, mas vai ter muita corrupção em torno disso aí. Tá? E com relação, aliás, com relação a tamanho de tributo, uma coisa para chamar a atenção dos municípios também, já foi falado aqui pelo Luiz Felipe, a questão de diversos setores, das implicações dos diversos setores. Mas eu quero chamar a atenção para um setor que emprega muita gente nos municípios, principalmente nos municípios pequenos, muita gente, que é o setor de serviços. Serviço. Pensa bem, o setor de serviço, quanto que é o ISS ali? Acho entendido, 2%, 5%? 2% a 5%, certo? Essa pessoa paga, essa pessoa que está prestando serviço, pode ser um consultor, pode ser um advogado, etc., geralmente não tem uma cauda longa, como ele falou. Ou seja, você não usa insumos que você vai ter crédito para chegar lá. Então, não tem crédito, paga pouco agora, certo? E, de repente, ele vai entrar num IBS, que se a gente viu o tempo, ele vai chegar a 25%, 28%. Olha o aumento. A pessoa, ou ela sai daquele tipo de atividade, vai falir, ou ela aumenta isso aí no custo das pessoas. E vai pesar no bolso das pessoas, no serviço. Pode preparar isso aí. E tudo isso tem uma consequência, uma cascata. E eu não vi, de novo, nenhuma simulação decente para falar sobre isso. Então, isso que a gente está se metendo. Na minha linguagem de piloto, a gente está voando à noite, num tempo ruim, para atravessar uma frente com um monte de CB, aquelas nuvens de tempestade, sem radar. Eu não sei o que vai acontecer. Espero que o nosso avião sobreviva a tudo isso, ou que a gente possa mudar a rota no meio do caminho.
Gente, muito obrigado. Desculpa de ser também, de falar meio negativo com relação a coisa, mas essa é a situação que a gente tem. A gente tem ferramenta para corrigir? Temos, lógico que temos. Mas é importante que a gente se junte, mostre tecnicamente isso, por isso que a presença de auditores, o trabalho daqueles que funcionam tecnicamente, trabalham tecnicamente, isso é muito importante para a gente poder mudar os destinos do país. Isso é algo extremamente importante para cada uma daquelas pessoas, as cidades vão ser atingidas, os estados vão ser atingidos, e a gente não quer que se perpetue, né, um tipo de governo que pensa só nele. A gente está vendo isso atualmente aqui, um governo que raciocina só com poder, pelo poder, né, e, embora fale muito de que eu estou aqui pelo povo, mas aquele lá, essas pessoas nunca são ouvidas nesse tipo de governo. E a gente está vendo o resultado. Espero que o ano que vem a gente tenha mudança muito grande nesse país, porque senão vai ser difícil viver aqui. Obrigado.